Som aqui. Ok. Amados, conforme havia falado durante a semana, nós vamos fazer uma série de mensagens a respeito do filho pródigo. E hoje nós vamos falar a respeito do filho mais velho. É aquele que fica em casa, aquele filho que está na casa do pai. E quando eu falo que esse mais velho é o filho que fica na casa do pai, é para você entender que esse filho representam aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Eles não estão fora, estão dentro da casa do Senhor. Então essa mensagem diz respeito a mim, diz respeito a você também. Nós que estamos dentro da casa do Pai. E há a possibilidade de ter gente dentro da casa do Pai perdido. Há essa possibilidade. Porque na nossa mente, a gente tem a ideia de que o perdido é unicamente o filho pródigo. Aquele filho que saiu, pegou a herança do pai e gastou absolutamente, saiu gastando por tudo. Nós olhamos para ele e dizemos assim, é totalmente perdido. Mas a gente olha para o filho mais velho, aquele que ficou dentro da casa do pai, e a gente olha e diz assim, esse certamente não está perdido, porque ele não se levantou, ele não pediu a herança, ele não desapareceu, ele não foi embora. Esse filho, aparentemente, é o filho que não sai da casa do pai, é o filho que é quietinho, é o filho arrumadinho, é o filho bonitinho, um bom menino, nunca criou problema com o pai, nunca matou o pai como o filho pródigo, porque a partir do momento que o filho pródigo mata o seu pai, no seu coração impede a herança. Se ele está pedindo a herança, só tem herança quando o pai está morto, e para ele diz assim, meu pai morreu para mim, então dá aí na herança, aquilo que me cabe eu vou embora. E aí a gente está perdido. Mas existem os perdidos dentro da casa do Pai, e é isso que nós vamos ver hoje. Que contexto Jesus conta essa história? Ele conta essa história no contexto de Lucas 15, versículo 15, que Jesus está recolhendo nesse momento os publicanos. Perceba que Jesus está pregando a palavra, está pregando o Evangelho, mas ele não vai em busca daqueles que são sadios. Ele está em busca e pregando para os publicanos, para os pecadores, está pregando para as meretrizes, leprosos, gente de reputação questionável, gente que não presta. Jesus está no meio desse povo pregando, esse é o contexto. E quando Jesus está pregando para esse tipo de gente, para os publicanos, pecadores, se aproximam de Jesus quem? Os fariseus e escribas, esses que dizem, bate no peito dizendo assim, eu sou de Deus, eu sou aquele que cumpre os mandamentos do Senhor, nós somos aquele que estamos na lei, nós somos os certinhos, nós somos dentro da casa do Pai, nós somos arrumadinhos, nós somos bons meninos, nós não criamos problema com o Pai. E Jesus olha para eles dentro desse contexto e faz essa comparação, porque eles entram em crise porque Jesus está andando com gente marginalizada. Eles entram em crise porque Jesus está andando e pregando para a gente acostado da sociedade, do convívio da elite, dos ilustres da época. E Jesus começa a abraçar esse tipo de gente. Jesus começa a trazer para si esse tipo de gente. E Jesus começa a destilar consolo, misericórdia e amor para esse tipo de gente. E aí a gente vê nessa parábola dois tipos de perdição humana. Primeira perdição é do imoral. Aqueles que conhecem a norma e não praticam, que é o filho pródigo. Ele conhece a norma do pai, a regra do pai, a casa do pai, mas ele diz, eu não vou praticar, simplesmente eu quero ir embora. Esse é o pródigo. E vai embora e gasta em tudo que não presta. E tem uma segunda perdição, que é o aparentemente moral. É aquele que você olha e diz assim, eis aí
um homem de Deus, uma mulher de Deus que não tem pecado. Eis aí aquele que vive orando 24 horas. Eis aí esse que tem uma reputação ilibada. E muitos desses aí estão perdidos, porque eles são moralistas e começam a fazer suas próprias regras. Nada daquilo que o Senhor explicou, nada daquilo que o Senhor ensinou, ele começa a ditar regra. Eu lembro de uma vez que João Pessoa ainda pregando lá, e aí uma irmã sobe aqui no púlpito e tira os pés, tira a sandália e sobe com os pés descalços. Mas irmã, você subiu com os pés descalços? Não, porque o lugar que estou pisando é santo. Aqui é altar santo, aqui não pode subir, se for de sandália, tem que ser com os pés descalços. É aquele que acusa o outro e diz: você não ora, você não jejuma, olha para mim, que eu sou o cara. É aquele que é politicamente certinho. E muitas vezes, esses estão perdidos. Eu conheci gente que questionava absolutamente tudo, moralista, até dizer basta. E depois nós descobrimos que foi muito feio isso. Ele tinha um problema seríssimo com site pornográfico denunciado pela própria esposa. Então, essa palavra serve para a gente fazer uma reflexão do que nós somos. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Tanto o filho pródigo que saiu, quanto aquele que estava na casa do pai estão perdidos. E Jesus entra nessa história, colocando todos na mesma situação, todos no mesmo pé de igualdade, tanto o imoral como o moralista. Ele olha e diz assim: vocês precisam de mim, vocês precisam do meu perdão, precisam da reconciliação, ambos estão perdidos, distantes, e precisam voltar à casa do Pai. Precisam ser achados, porque estão perdidos. E nessa parábola, Jesus, no ajuntamento de uma multidão, diz àqueles que vestem uma capa de moralidade: vocês estão pecando igualmente os imorais. E é nesse sentido que Jesus chama os dois grupos ao arrependimento. Tanto os imorais, que estão fora da igreja, que estão cheirando todas, que estão fumando, que estão se prostituindo, que estão se picando, como chama também os perdidos que estão dentro da casa. Quando a gente olha a questão do filho pródigo, a gente tem mania de dizer: isso aí está totalmente perdido, porque esse cara virou a mesa, bagunçou tudo e foi embora. E o pródigo passou situações dificílimas, mas há um detalhe do filho pródigo. O filho pródigo, lá para as tantas, ele olha para dentro de si e diz assim: miserável homem que eu sou, eu estava na casa do meu pai, tinha tudo na casa do meu pai, saí, e agora eu estou vivendo igual a porco, comendo comida de porco. Ah, e se eu pudesse voltar para a casa do meu pai e ser um dos empregados dele? Ah, e se eu pudesse fazer isso? Esse é bom, porque ele reconhece sua pecaminosidade, se arrepende e volta. Mas o mais difícil, o mais complicado de evangelizar é gente parecida com o filho mais velho. Meus amados, desse tempo que eu tenho de pastoreio, é muito mais fácil você pegar um perdido e convencer do que você pegar um religioso hipócrita dentro da igreja, que ele tenha metanoia e transformação de vida. Ao contrário do que muitos pensam, e voltou o filho pródigo, e muito mais a gente fica pensando que esse filho mais velho que está na casa do pai, esse que é moralista, está totalmente correto e não está. Eu quero que você pense comigo e analise comigo quais são as características de gente parecida com o filho mais velho. O versículo 25 ao versículo 28 fala da primeira característica, que ele é caracterizado pelo egoísmo de ser o único a usufruir as bênçãos do Pai. Ele bate no peito e diz assim: não aceito isso, não aceito aquilo, não aceito
filha. Olha o que ele diz: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e ouviu danças. E ele, chamando um dos servos, perguntou: o que está acontecendo? Tanta bagunça é essa? Que tanto som é esse? Tanta coisa é essa que está acontecendo? Aí chegaram para o filho mais velho e disseram: teu irmão, teu pai fazendo um churrasco a ele, porque teu irmão estava perdido e ele voltou. Agora pense comigo em nome de Jesus. A casa está em festa. Por que está em festa? Porque o irmão dele, que estava perdido, volta para a casa do pai. A casa está em festa porque tem uma reconciliação. A chegada do mais novo, daquele que estava perdido, foi achado. Estava longe do pai e chegou. E ele, quando chega, ele vê banda tocando com alegria. É a banda que estava tocando, é o povo dançando no arrasta-pé. Era gente perto do fogo, preparando um churrasco. E todo mundo ali se alegrando. E ele está chegando e vendo aquele negócio, era um burburinho entre os empregados. Você está sabendo, o filho pródigo, o filho que saiu de casa, ele agora voltou. E o mais velho olha para a cara do pai e vê o pai numa alegria absurda. E não somente isso, mas a alegria do pai faz também com que ele pegue sandálias e roupas novas e entregue para o filho que era rebelde e agora que chegou transformado. E ele está vendo aquela cena toda e o filho mais velho diz assim: o que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo mais nada, absolutamente nada. O que é que está acontecendo aqui? E aí vem a resposta: o teu irmão voltou para casa. Aquele que estava perdido foi achado. O teu pai ficou alegre e contratou uma banda, chamou um churrasqueiro, pagou o churrasqueiro, matou um novilho, a fazenda está cheia, a fazenda está em festa, pegou os animais, todos estão vivendo essa alegria que é clara para todo mundo. E o filho mais velho, vendo aquela festa toda, no versículo 29, ele diz: saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. E respondendo isso, pai: eu sirvo ao Senhor, pai. Estou em crise, porque eu sirvo ao Senhor há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento. Está percebendo que é o certinho, que é o moralista, que é o cara que diz assim: olha, eu estou aqui, eu mereço todas as bênçãos para mim, porque aquele que está fora, a prostituta, o bêbado, o drogado, o desviado, aquele deve ir para o inferno, mas eu que estou na casa do Pai, eu mereço todas as bênçãos. Está aí, não descumpri o mandamento. E o que é que o Senhor fez para mim? Absolutamente nada. O Senhor não chamou os amigos para festejar, o Senhor não matou os cabritos, o Senhor não chamou bando, o Senhor não fez churrasco, o Senhor não fez absolutamente nada. Isso é uma reivindicação do mais velho, porque o mais novo, o pródigo, voltou para casa e está sendo recebido com festas, e ele não entende isso. E diante dessa situação, chama o pai e começa a ter reivindicação. Como isso é parecido com tantos de nós, que a gente olha para Deus e diz assim: eu não aceito o que eu estou passando, porque eu sou certinho, porque eu não tenho falha, porque eu sou teu filho, porque eu sou tua filha, porque eu sou politicamente correto. Eu não aceito isso, sempre fui certinho, sempre te obedeci, não saí da tua presença um minuto, e essa fé